Agora nós vamos para o primeiro tópico: o que significa orar? Amém? Primeiro tópico: o que significa orar? Lembrando que nós estamos estudando a lição com o seguinte tema: conhecendo o valor da oração. E o primeiro tópico é o que significa orar. Aí aqui, amado irmão, nesse primeiro tópico tem 3 subtópicos. No primeiro subtópico vem falar que orar é conversar com Deus. Então, em primeiro lugar, orar é conversar com. Segundo, orar é ter comunhão com Deus. E em terceiro lugar, orar não é rezar. Amém? Então nós vamos aqui abordar esses 3 subtópicos. Orar é conversar com Deus, orar é ter comunhão com Deus e orar não é rezar. Amém? Orar não é reza. Orar é algo diferente. Nós vamos aprender aqui nesse primeiro tópico, em cima do tema o que significa orar. Primeiro subtópico: orar é conversar com Deus. O diálogo em que mantemos com o Pai Celestial. Falamos-lhes quais são as nossas necessidades, enfermidades, dificuldades. Mas antes de tudo devemos agradecer por mais um dia de vida que Ele nos concedeu. Então sentimos no coração a resposta através do nosso espírito, que se comunica com o Espírito de Deus. Vamos ver Romanos, o que diz Romanos capítulo 8, versículo 16. Romanos 8, verso 16. Vai falar que o nosso espírito se comunica com o Espírito de Deus. Romanos 8, verso de número 16. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo, amado irmão, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então o que significa orar? Em primeiro lugar, é conversar com Deus. Daniel alcançou grandes vitórias em sua vida, porque sempre viveu em oração. Apesar de residir distante da sua pátria, orava 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém, a cidade de Deus. Vamos ver o que diz Daniel 6, versículo de número 10. Daniel capítulo 6, versículo de número 10. Vamos ver o que diz a palavra de Deus a respeito da oração de Daniel. Olha o que diz as Escrituras Sagradas. Daniel, pois, quando soube que a Escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes por dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante ao Deus do céu, como costumava fazer. Então nós vamos ver aqui que Daniel, amado irmão, tinha um decreto assinado para ele não orar, porque os invejosos se levantaram contra Daniel, porque Daniel estava sendo exaltado por o Senhor. Então os invejosos se levantaram contra Daniel, ludibriaram o rei, para que o rei assinasse um decreto para ninguém fazer pedido a ninguém, a não ser ao rei. E aí Daniel foi proibido de orar segundo esse decreto, mas mesmo assim, Daniel não parava do seu hábito de orar. Ele orava 3 vezes ao dia. E alguns teólogos vão dizer que quando Daniel descia para orar, era 3 horas que ele orava, meu irmão. Cada descida, em cada oração que ele descia para orar. Então o homem era um homem de oração. E nenhum decreto ali do inimigo impediu de Daniel ele estar em oração. Por causa disso, lançaram na cova dos leões, que nada lhe fizeram. Então o rei Dario, seu grande amigo, não dormiu naquela noite, ao imaginar que Daniel havia sido devorado pelas feras. Porém, ao contrário do que pensava, o jovem profeta de Israel estava bem vivo e glorificava a Deus por ter fechado a boca dos leões. Vamos ver aqui Daniel 6, versículo 20. Olha o que diz a palavra do Senhor. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, te tenha podido livrar dos leões? Versículo 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. Verso 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então nós vamos ver aqui, amado irmão,
o que significa orar? Orar é conversar com Deus. Orar é conversar com o Senhor. E aí nós vamos ver um exemplo aqui, amado irmão, de Daniel. Daniel, louvado seja o nome do Senhor, ele era um homem que conversava com Deus. E mesmo diante de um decreto ali assinado, proibindo de Daniel orar, proibindo dele buscar o Senhor, ele desceu em oração. E por causa disso nós vemos aqui que ele foi parar na cova dos leões. Mas o homem conversava com Deus, o homem orava com Deus. E quando ele foi lançado na cova dos leões, aconteceu grande livramento na vida de Daniel. Por quê? Porque ele era um homem ali que andava constantemente conversando com o Senhor. E é isso que acontece, amado irmão, em nossas vidas, quando nós conversamos com Deus em oração. Vem livramento da parte do Senhor sobre as nossas vidas. O Senhor dá livramento aos nossos familiares. O Senhor dá livramento àquele que você clama. Mas presbítero, tem hora que eu clamo e não vejo nada acontecendo. Mas no mundo espiritual existe batalha, e Deus sempre trabalha sobre a vida daquele que conversa com Ele. Então nós precisamos conversar com o Senhor. Nós precisamos separar tempo para conversar com Deus. Porque o que significa orar? Orar é conversar com Deus. Aí tem pessoas que dizem assim: eu não sei orar. Você sabe conversar com uma pessoa? Então se você sabe conversar com uma pessoa, você vai também saber conversar com Deus. Orar, amado irmão, não é eloquência. Orar é você expor o que está dentro do teu coração, da tua alma, conversar com o Senhor. E quando aí você separamos tempo para conversar com Deus, pode ter certeza, Ele entra com providência ao meu e ao teu favor. Imagina Daniel ser lançado dentro de uma cova cheia de leões, mas quando chegou lá dentro, Daniel não tinha cheiro de carne. Daniel vai falar que Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Os leões não tiveram autoridade para devorar o profeta. Por quê? Porque Daniel tinha intimidade. Ele separava tempo para conversar com o Senhor. Então você quer ver a providência de Deus, o livramento do Senhor? Nós precisamos separar tempo para conversar com Deus. O que significa orar? Orar significa, em primeiro lugar, conversar com Deus. Mas, amados irmãos, em segundo lugar, orar, o que significa orar? Orar é ter comunhão com Deus. Orar é ter comunhão com Deus. A Bíblia registra em Gênesis capítulo 5, versículo 21. Vamos ver o que registra Gênesis capítulo 5, versículo 21. Vai falar sobre Enoque. E eu gosto de ler esses textos para nós não ficar só em nossas palavras. Eu vou fazer aqui a leitura, depois eu vou ler aqui o versículo de número 21. A Bíblia registra em Gênesis 5, 21 que Enoque, quando estava com 65 anos, passou a ter comunhão com Deus através da oração. Cada dia ele se aproximava mais e mais do Criador, por intermédio dessa sublime prática. 300 anos depois, não foi mais visto, pois o Senhor o tomou para si. Vamos fazer a leitura, Gênesis 5, 21. Olha o que diz a palavra do Senhor. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus, depois que gerou Metusalém, e viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus tomou para si. Amém, amados irmãos? Então nós vamos ver aqui o exemplo de um homem que andou com Deus no Antigo Testamento. Quem? Enoque. Mas também a Bíblia relata outras passagens, amado irmão, de homens que andaram com Deus, como Noé. Noé também andou com Deus, foi um homem que andou com o Senhor. Mas aqui o exemplo focal é Enoque, um homem que andou com Deus. E a Bíblia diz, amado irmão, que Enoque andou com Deus, ele andou tendo comunhão com Deus. E a Bíblia diz, amado irmão, que a comunhão era tanto. A Bíblia diz que a intimidade era tanto. A Bíblia diz que ele tinha tanta comunhão com Deus através da oração, que Deus não deixou Enoque passar pela morte. A Bíblia diz que Deus tomou para si vivo, para que ele não visse a morte. E detalhe, aqui no contexto do capítulo de número 5, amado irmão, Enoque estava no meio de uma sociedade corrompida. Estava no meio de um povo que não se preocupava em buscar a presença de Deus, mas ele colocou no seu coração andar com o Senhor. E por ele andar com Deus, a Bíblia diz que Deus, ele arrancou para si da terra. Deus não deixou Enoque passar
pela morte. E nós sabemos, amado irmão, quando nós andamos com Deus, quando nós procuramos ter comunhão com Deus através da oração, nós sabemos que o cristão ele nunca morre. O seu corpo pode descer à sepultura, mas a alma ela vai para Deus, e vai chegar um tempo que até o seu corpo que está na sepultura vai ser arrancado no dia do arrebatamento. Então, o que significa orar? Em segundo lugar, orar é ter comunhão com Deus. Amém, amados? Amado irmão, você só sentirá realmente a presença de Deus em sua vida se for através da oração. Presta atenção aqui. Os irmãos, nós só sentiremos verdadeiramente a presença real de Deus, só teremos experiências espirituais, só adentramos no mundo espiritual se nós separarmos tempo para ter comunhão com Deus, para nós estarmos em oração na presença do Senhor. Você só sentirá realmente a presença de Deus em sua vida se for através da oração. Você prestou atenção quando você se separa para se consagrar? Você entra num culto, amado irmão, e facilmente ali você é envolvido no mundo espiritual. Você pega um texto da palavra de Deus para pregar, o Senhor começa a entregar a revelação. Você começa a se sentir mais próximo do Senhor. Por quê, amado irmão? Porque a oração, ela vai nos levar a ter comunhão com o Senhor. Então, o que significa orar? Orar é ter comunhão com Deus. E nós, amado irmão, só sentiremos realmente a presença do Senhor em nossa vida se for através da oração. Sem oração, não tem como eu e você sentirmos a presença do Senhor. Sem oração, nós entramos dentro da igreja frio e saímos frio. Sem oração, nós passamos toda a nossa vida na igreja, andando para a igreja com a Bíblia todo o tempo e não sentimos nada. Por quê? Porque falta a oração em nossas vidas. E a oração, ela faz eu e você termos comunhão com o Senhor. O que significa orar? Orar é ter comunhão com... Você só sentirá realmente a presença de Deus em sua vida se for através da oração. Ela faz com que a pessoa sinta a comunhão real com o seu Criador e Pai Celestial. Seria impossível para os cristãos, no decorrer da história da igreja, enfrentar os tribunais, as arenas, as fogueiras, os pilotões de fuzilamento, as prisões, a fome, a sede, a perseguição, a incompreensão e tantos outros males, se não fosse a certeza que não estavam sozinhos, mas sentiam uma mão que lhes segurava e uma voz suave a lhe dizer: coragem, meus amigos, pois eu estou aqui para lhe conceder vitória, e logo mais vocês estarão comigo. Amado irmão, presta atenção aqui. O que significa orar? Orar, em segundo lugar, é ter comunhão com Deus. E nós vemos isso aqui no exemplo da igreja primitiva. Nós vemos que foi que a igreja primitiva passou. Nós vemos os que foi com os irmãos da igreja primitiva. Logo no comecinho da igreja nós vamos ver ali as perseguições. Nós vamos ver ali o apedrejamento de Estevão. Nós vamos ver ali a morte de Tiago. Nós vamos ver ali apedrejamento de Paulo. Nós vamos ver ali muita perseguição aos irmãos da igreja primitiva. E qual foi o mistério que levou esses irmãos a vencer essas tribulações e essas adversidades? Amado irmão, foi a comunhão que eles tinham com Deus através da oração. Então a oração, amado irmão, ela é o combustível, ela te aproxima do Senhor, ela faz com que eu e você tenhamos comunhão com Deus, e nós só suportaremos as adversidades, nós só suportaremos as tribulações, nós só suportaremos as provas se eu e você, amado irmão, buscarmos ter comunhão com Deus através da oração. Porque foi assim que os irmãos do Antigo Testamento, os profetas do Antigo Testamento venceram as provas. Foi assim que os irmãos da igreja primitiva e os irmãos no decorrer da história da igreja venceram todas as provas, todas as tribulações e todas as adversidades. Foi tendo comunhão com Deus através da oração. A oração, ela te aproxima do Senhor, ela me aproxima do Senhor. A oração, amado irmão, ela faz com que eu e você se sentimos mais perto do Senhor. A oração, ela faz com que eu e você passamos momentos difíceis, mas glorificando ao Senhor. Porque a oração, ela é, amado irmão, a comunhão do cristão com o seu Senhor. O que significa orar? Em segundo lugar, é ter comunhão com... Em terceiro lugar, amados irmãos,
O que significa orar? Em terceiro lugar, orar não é rezar. E aqui nós vamos fazer uma diferença, não é atacando os irmãos católicos, amém? Nós respeitamos todos os irmãos católicos, nós amamos todos, mas nós temos que falar a verdade que está na palavra de Deus, amém, amados irmãos? Há uma diferença entre a reza e a oração, amém? Nós vamos descobrir aqui nesse tópico qual é a diferença entre a reza e a oração. Como já foi dito anteriormente, orar é conversar com Deus, é dialogar com Ele. É um processo que flui normal e espontaneamente. O Espírito Santo nos inspira as palavras que são ditas em cada oração que fazemos. De acordo com as nossas necessidades, usamos termos que jamais empregamos em petições anteriores. É isto que agrada a Deus, a nossa fuga das vãs repetições. Os discípulos pediram a Jesus que lhe ensinasse a orar. O mestre de pronto lhes respondeu: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, o poder, a glória, para sempre. Amém. Esta é a única oração ensinada por Jesus e utilizada pelas igrejas nos dias atuais. As demais, empregadas pela Igreja Católica Romana em seus cultos, são consideradas rezas, citações elaboradas por alguém, repetidas milhões de vezes por seus devotos. Eu falo aqui mais uma vez, não estamos aqui para criticar ninguém e nem atacar ninguém, mas estamos para expor a verdade da palavra de Deus. Amados irmãos, a única oração que é escrita, e nós temos que seguir esse modelo, nós podemos orar, que está escrita, é a oração do Pai Nosso, que está registrado em Mateus capítulo 6, versículo 9. Então, a única oração que tem escrita, colocada num papel para nós orarmos, é a oração do Pai Nosso. E, amado irmão, nós sabemos que há uma diferença entre a reza e a oração. Qual é a diferença entre a reza e a oração? A reza são repetições. Você vai estar repetindo aquilo dali um dia, outro dia, outro dia, outro dia, outro dia. E a Bíblia diz que Deus não se agrada de vãs repetições. O que é a oração? A oração é algo espontâneo. A oração é a sua conversa com o Senhor. Vamos supor, a mesma oração que você fizer hoje, amanhã você não vai fazer a mesma, repetindo as mesmas palavras. É algo espontâneo, que o Espírito do Senhor, nosso Espírito vai conversar com Deus. Então, a reza é repetições. E a Bíblia chama isso de vãs repetições. A Bíblia diz para nós fugir das vãs repetições. Então, a oração é um diálogo nosso com o Senhor. Então, é muito simples trocar a reza pela oração. Por quê? Porque a reza é repetição. Você vai repetindo aquilo dali, repetindo, e se torna algo monótono. Muitas das vezes você isso aqui também se aplica na oração. Mas muitas vezes você vai fazer a reza e não vai fazer sem sentimento, não vai fazer com o coração aberto. Assim também acontece para a oração. Mas, amado irmão, o que agrada ao Senhor é a oração. Então é muito simples, amado irmão, é muito simples. Às vezes tem irmãos católicos que faz por não conhecer, mas aí a palavra do Senhor nos ensina que nós não devemos fazer vãs repetições. Por quê? Porque vãs repetições, amado irmão, é algo monótono, é algo ali que você vai estar repetindo ali. E Deus, amado irmão, Ele não escuta isso. Deus, Ele escuta a oração. Deus quer ver o que está dentro do teu coração. Deus quer que você se doe na presença dEle e ore. Mas da mesma forma também, se você fizer uma oração com o coração amargurado, com o coração raivoso, Deus também não vai ouvir. Deus também não vai receber a oração. Então temos que fazer a oração na presença de Deus com o nosso coração contrito. Então, orar não é rezar. Amém, amados irmãos? Glória a Deus. A Bíblia chama a reza de vãs repetições.
vãs repetições, é repetindo aquilo dali, passando de pai para filho, de filho para pai, e aí vai repetindo. Então, orar não é rezar. Então, o que significa orar? Primeiro, é conversar com Deus. Segundo, é ter comunhão com Deus. E em terceiro lugar, orar não é rezar. Amém? É muito simples, é só trocar a reza pela oração. Amém? E está bem com Deus. Amém, amados irmãos?